só passa um remédio para várias doenças. Falta de estrutura, superlotação, condições sub-humanas dentro da cadeia. O sistema carcerário brasileiro é visto hoje como um sistema ineficiente, que não cumpre o seu papel de ressocialização. A prisão é a escola de crime. Então, os detalhes que as pessoas que passavam pela prisão falam, os exemplos que as vítimas, que de repente conheciam os réus, né, perceberam. A realidade é reconhecida pelo governo, pela sociedade, por especialistas na área e pelo próprio ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Quem entra num presídio como pequeno delinquente, muitas vezes sai como membro de uma organização criminosa para praticar grandes crimes. Ao invés de terem acesso a políticas de reinserção social efetivas, grande parte dos presos hoje no Brasil fica exposta à influência do crime organizado dentro da cadeia. E com a falta de ação do governo, a reincidência no país alcança índices altíssimos. Em alguns estados, chega a 80% o número de pessoas que já passaram pela cadeia e voltam a cometer novos crimes. Porque os caras vão lá 200 vezes e voltam no mesmo dia para a rua, cometer as mesmas coisas. Se tivesse uma pena severa, não aconteceria isso. Porque não tem castigo, eles sabem que vão para lá, mas logo estão na rua de novo. O sistema carcerário brasileiro abriga atualmente 514 mil detentos, mas tem vagas para apenas 306 mil, um déficit total de 208 mil vagas. Os dados são de dezembro de 2011, a estatística mais recente divulgada pelo DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. E a questão, na verdade, não é só a pessoa que comete um crime agora, né? Eu acho que é uma questão de base, né, da nossa sociedade, né? Tem que ser reformado várias coisas, né? Porque aí é o fim da linha. Quando a pessoa vai, sai, volta, aqueles regressos do sistema penitenciário, é uma situação que não vai se resolver nunca. Eu acho que tem que resolver a base da nossa sociedade. De fato, tem alguma coisa errada. Nós tivemos aí, nesses últimos 6 anos, nós dobramos a população carcerária brasileira e os nossos índices de violência, eles continuam tão ou mais alarmantes do que há 6 anos atrás. Alguma coisa não está dando certo. A sociedade brasileira está aberta e quer a implementação de um sistema de responsabilização, de reparação da vítima, de um olhar mais cuidadoso para a segurança pública que não envolva a privação de liberdade. Se ele é reincidente, ele já foi punido por uma coisa que ele fez e voltou a fazer, quer dizer que ele tem que ter uma punição maior, entendeu? A reincidência é um conceito jurídico aplicado no direito penal, aquele que volta a incidir é a prática de um novo delito por quem já tenha sido condenado anteriormente por um outro crime de igual natureza ou não. Quem reincide está sujeito a penas mais graves, além de interferir em diversos benefícios. O reincidente perde, por exemplo, direito ao regime aberto e semiaberto. O simples fato do sujeito ser preso e condenado e vir a cometer outro crime não significa que ele é reincidente. A condição sine qua non, a condição fundamental é que não caiba mais recurso dessa primeira condenação. Aí ele passa a ser considerado reincidente. A reincidência está presente na legislação brasileira desde o Código Criminal do Império, de 1830, como circunstância grave. O Código Penal de 1940, que ainda está em vigor, disciplina a matéria nos artigos 63 e 64, com a redação que foi dada a partir da reforma do Código na década de 80. Eles tratam a reincidência como uma causa de agravamento da pena. Eu acho que deveria ser julgado de forma bem severa mesmo, a partir do primeiro crime, né? Porque aí ele voltaria a não praticar outro crime. Tinha que ser pelo menos o dobro que ele ficou da primeira vez, porque vê que a justiça não está fazendo nada, aí vai e continua. Uma pesquisa realizada pelo Grupo Candango de Criminologia, liderado por essa promotora de justiça, revela que condenados pela justiça a cumprirem penas alternativas voltam a praticar crimes com uma frequência muito menor
que aqueles sentenciados a permanecerem dentro das prisões. O estudo constata uma reincidência de 24,2% entre os condenados a penas alternativas, menos que o dobro do índice verificado entre os réus que cumprem penas em regime penitenciário fechado, que é de 53,1%. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que pela primeira vez furtou um bem no valor de mais ou menos R$100, junto com outro, com um parceiro. Essa pessoa ela não tem direito a uma suspensão condicional do processo. No primeiro processo de furto, ela já vai ter uma condenação. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai ter a folha penal dela suja, depois ela vai ter dificuldade de conseguir emprego, ela não vai ter mais a certidão negativa para mostrar e para tentar se restabelecer. A tendência é que essa pessoa reincida mais do que aquela que teve a primeira chance de manter sua folha penal limpa e, portanto, reparar o dano da vítima, prestar serviços à comunidade. E em abril, o tema reincidência chegou à mais alta corte do país durante o julgamento de um recurso apresentado contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um réu recorreu por meio da Defensoria Pública contra a decisão do TJ, porque o tribunal manteve a pena dele de 4 anos e 6 meses de prisão pelo crime de extorsão, levando em conta o agravante da reincidência para a fixação da pena. A tese do autor do recurso era de que a aplicação da reincidência caracterizaria bis in idem, ou seja, o réu seria punido 2 vezes pelo mesmo fato. Nós estamos aqui nesta tribuna nos interesses do Volney da Silva Leão, um cidadão gaúcho, mas poderíamos estar aqui em nome de centenas de outros brasileiros, outras pessoas que estão em igual situação. Ele foi condenado pelo 158 do Código Penal, numa pena base fixada em 4 anos de reclusão e que aumentou 6 meses em razão da reincidência. Total, 4 anos e 6 meses. Esta agravante, a da reincidência, ínclitos julgadores, é uma das maiores máculas ao modelo penal proposto e adotado pela Constituição de 1988. E, além de contrariar o princípio constitucional da individualização da pena, estigmatiza, cria obstáculos a uma série de benefícios legais e afeta a coisa julgada e, pior ainda, viola flagrantemente o que se chama de non bis idem, que é base fundamental de toda a legislação criminal brasileira. Ilegalidade e injustiça caracterizada em dupla valoração. Já a representante do Ministério Público Federal, a subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, defendeu a constitucionalidade da regra. A reincidência, ela foi pensada exatamente num espírito de censura mais grave àquele que, tendo respondido por um crime anterior, persiste na atividade criminosa. Há a presunção de que aquele momento anterior deveria ter servido, primeiro, de lição, de ressocialização, e que aquele que retorna ao crime, de certa maneira, ignorou tudo aquilo a que se propunha o sistema penal. Dizer que nós temos uma Constituição que tem, sim, um rol significativo de direitos fundamentais, várias garantias em relação ao processo penal e ao próprio direito penal, mas que a reincidência está em desconformidade com esse sistema constitucional, me desculpem, é absolutamente incabível. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, o Instituto da Reincidência está em harmonia com a Constituição Federal e de acordo também com a política criminal existente no país. Leva-se em conta justamente o perfil do condenado, o fato de haver claudicado novamente, distinguindo-o daqueles que cometem a primeira infração penal. A regência da matéria, harmônica com a Constituição, circunscreve-se à oportuna, à sadia, razoável e proporcional política normativa criminal e envolve, em rápida contagem,
mais de 20 institutos penais. Daqui a pouco você vai ver mais um trecho do voto do relator do processo, ministro Marco Aurélio, que foi seguido por todos os integrantes da corte. O programa faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí, porque voltamos em instantes. A reincidência na prática de um crime deve ser considerada como circunstância agravante para aumentar a pena do réu em caso de novas condenações. Essa foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Até então, alguns juízes aumentavam as penas com base no Instituto da Reincidência, enquanto outros não levavam em conta o passado dos réus na hora de aplicar a pena. O entendimento do Supremo foi firmado durante o julgamento de um recurso em que a Defensoria Pública pedia a diminuição de uma pena aplicada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao acusado pelo crime de extorsão. Para os ministros, o reincidente não pode ter o mesmo tratamento dado àquele que foi punido, mas não voltou a cometer outros delitos. Ao contrário do que assevera o recorrente, o Instituto Constitucional da Individualização da Pena respalda a consideração da singularidade, a consideração da reincidência, evitando a colocação de situações desiguais na mesma vala, a do recalcitrante e a do agente episódico, que assim o é, ao menos ao tempo da prática criminosa. Saliento, então, a inviabilidade de dar-se o mesmo peso em termos de gravame de ato de constrição ao alcançar a liberdade de ir e vir, presentes os interesses da sociedade, há caso concreto em que envolvido o réu primário e há outro em que o Estado se defronta com quem fora condenado antes e voltou a trilhar o caminho glosado penalmente, deixando de abraçar a almejada correção de rumos, de alcançar a ressocialização. A decisão foi unânime. O relator, ministro Marco Aurélio, foi seguido por todos os outros ministros do STF. Eu também entendo que a reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Entendo que não há bis in idem, que se trata apenas de valorar negativamente a escolha do agente em voltar a delinquir, do que resulta maior juízo de censura em relação a essa nova conduta praticada e não uma nova punição em relação ao crime pretérito. A promessa constitucional é de criar uma sociedade justa e, além de justa, uma sociedade igualitária. Bom, se a sociedade é justa, a defesa da sociedade prepondera sobre eventuais direitos, reflexos do imputado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se é uma sociedade igualitária, não se pode, como destacou o ministro Marco Aurélio, colocar na mesma vala comum o reincidente e aquele que atendeu aos reclamos dos antecedentes, das virtualidades da lei e não cometeu mais nenhum crime, sinalizado que ele foi, que a reincidência poderia torná-lo, digamos assim, um criminoso numa situação mais prejudicial. E exatamente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, depois de 1988, tem bases axiológicas, é que, por exemplo, recentissimamente, a primeira turma decidiu que a reincidência, ela revela que a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito preventivo no agente, por isso que merece uma carga de reprovação. E o ministro Luiz Fux chamou atenção para o debate sobre o papel do Estado na ressocialização dos presos. O questionamento dele é que se o governo não age da forma em que deveria atuar no caso, o Poder Judiciário também não pode deixar de punir o preso com base na suposta falta de atuação do sistema carcerário. Nós não temos condições de saber
da personalidade do agente, o porquê ele voltou a delinquir, se isso pode ser efetivamente imputável ao sistema carcerário. Nós não podemos esquecer que Lombroso, de muito, afirmava a existência até do criminoso nato. Então, nós não temos capacidade institucional para verificarmos se efetivamente isso é uma imputação diretamente vinculada ao Estado pelo seu fracasso do sistema carcerário. Acho que é importante que se discuta e que se considere que, em princípio, as nossas instituições prisionais, elas não dispõem de condições minimamente adequadas de ressocialização. E por isso nós temos em alguns estados, segundo índices que talvez não sejam precisos, um grau de reincidência que chega até 80%, segundo dados que correm por aí. Certamente há uma imprecisão em relação a isso, mas, de qualquer sorte, esse é um dado extremamente preocupante. De modo que eu acho que o debate é importante nessa quadra, numa quadra, inclusive, o ministro Marco Aurélio destacou, de preocupação imensa da comunidade com o quadro de insegurança pública, né? O debate é extremamente importante para chamar a atenção no que concerne à falência do modelo repressivo, né? E da necessidade, talvez, de se repensar. Há medidas positivas nesse sentido. Sem dúvida, só o fato deste debate ter vindo a público foi algo inédito, né? Porque essas discussões elas são muito antigas. Desde a década de 70, 60 se fala, né? Mas até então eu nunca tinha ouvido o Supremo debater a questão nesse nível. O ministro Ricardo Lewandowski reproduziu durante o voto o trecho de um texto do jurista brasileiro Aníbal Bruno, em que o penalista defendia o Instituto da Reincidência. Hoje se pode justificar a exacerbação da pena ao segundo crime pela maior culpabilidade do agente, pela maior reprovabilidade que sobre ele recai em razão de sua vontade rebelde, particularmente interior e persistente, que resistiu à ação inibidora da ameaça de sanção penal e mesmo da advertência pessoal mais severa da condenação infligida, que para um homem normalmente ajustável à ordem do direito, isto é, de temperamento e vontade menos decisivamente adversos aos impeditivos da norma, seria estímulo suficiente para afastá-lo da prática de um novo crime. Portanto, acompanho o relator considerando constitucional esse dispositivo. Também acompanho o ministro Marco Aurélio pelo brilhantíssimo voto e dessa vez não é para discordar, ministro. Vossa Excelência que sempre chama a atenção que quando se elogia o voto é para discordar. Não, estou elogiando para acompanhar exatamente nos termos. Tenho para mim que não há nenhuma inconstitucionalidade, presidente, como já foi acentuado aqui, e que é uma forma de se tratar igualmente os iguais, deixando a desigualdade para os desiguais, não, como o ministro acentuou, como se fosse um carimbo desumano para sempre, mas para que se garanta aquele que cometeu um delito, que ele pense sobre isso e não venha a reincidir. A pena possui diversas finalidades, né? Finalidade ressocializadora, finalidade retributiva, preventiva geral, preventiva específica, de modo que o condenado que reincide, que volta a cometer novo crime, demonstra que não preenche, não é? A pena, no seu caso, não cumpriu a sua, nenhuma dessas finalidades, não cumpriu a sua missão. E por essas e as demais razões já expostas no voto do relator, eu acompanho Sua Excelência para negar provimento ao recurso. Não se trata de punir duas vezes um mesmo fato, mas punir um comportamento inadequado, segundo ficou destacado nos votos que acompanharam o relator. A partir de agora, se entende como constitucional a incidência dessa agravante da reincidência. Essa noção da individualização da pena, ela é fundamental, porque por aí é que a gente consegue, de fato, ir encontrando mecanismos
que fazem sentido dentro de uma política criminal. É tímido o avanço, mas já é algum avanço. A gente já traz para a sociedade uma discussão mais ampla a respeito dessa questão da reincidência. Tá difícil. Para quem vai preso, faz e vai e volta, já acostuma, né? Porque é muito fácil hoje, não tem justiça, o cara confia na impunidade que não tem. Passa 3 meses, 1 ano preso, quando sai, faz de novo, porque não tem justiça. Mas desde a Bíblia a gente vê que a população sempre quer o que seja punido. Em primeiro lugar, a punição, depois a gente discute se estava certo ou errado, né? Então, eu acho que o Supremo é muito fiel nesse entendimento e a gente admira muito porque o clamor social jamais, isso é jurisprudência do Supremo, pode pautar o julgador no julgamento de uma causa. A seguir, você vai ver que a partir dessa decisão, todos os juízes do país deverão adotar o mesmo entendimento fixado pela Suprema Corte. Os detalhes depois do intervalo. Está de acordo com a Constituição aumentar a pena de alguém que é reincidente, ou seja, aquele que já cometeu crimes. O julgamento concluído em abril deste ano é o tema do programa de hoje. No julgamento que reconheceu a constitucionalidade do agravamento da pena em razão do Instituto da Reincidência, os ministros analisavam um processo de um condenado do Rio Grande do Sul. Ele alegava que agravante em caso de reincidência significava uma punição dupla. A defesa do preso também tinha argumentado que a regra contraria o princípio da individualização da pena ao levar em consideração o crime anterior para aumentar a punição. Eu acho que o Supremo foi extremamente positivista, legalista. Ele seguiu o entendimento, a interpretação que ele dá da Constituição. A questão da redução da reincidência, da diminuição da prática de crime, ela não vai acontecer a partir de endurecimento de lei ou de entendimento jurisprudencial. Isso está mais que provado nos outros países, nos países desenvolvidos, que a diminuição do número de crimes se dá a partir de políticas públicas, de educação, de segurança, de conscientização. No sistema carcerário, a gente tem, primeiro, pessoas que praticaram roubo, depois pessoas que praticaram delitos relacionados a entorpecente, tráfico, e depois vem as pessoas que praticaram furto. O homicídio vem só depois. Então, a grande massa de pessoas encarceradas, ela não é de pessoas que cometeram delitos graves como um homicídio. Eu estou falando que toda pessoa que pratica furto nunca deve ir para o cárcere? Não. Vai ter pessoas que não cumprem, que não reparam o dano, que não aceitam as ordens judiciais. Para essas pessoas, a gente não tem hoje outro mecanismo que não a prisão. A decisão coloca um ponto final no assunto. O tema teve a repercussão geral reconhecida. Isso significa que, a partir de agora, todos os juízes do país deverão seguir o mesmo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Eles terão que avaliar a ficha criminal do acusado antes de arbitrar as punições. A aplicação da pena ela é feita em 3 fases. No primeiro momento, o juiz decide, naqueles parâmetros lá, a gente tem um crime de homicídio, por exemplo, que a pena é de 6 a 20 anos. Como é que o juiz escolhe se ele começa em 6, em 7, em 8, em 9, em 10? Ele olha a personalidade, a conduta social, as consequências do crime, o comportamento da vítima, a culpabilidade. Ele olha esse conjunto de fatores e fixa a pena base, que a gente chama. Em seguida vem a segunda fase, que é quando incidem as agravantes e as atenuantes. O Supremo decidiu pela constitucionalidade da incidência da agravante e da reincidência nessa segunda fase. É muito importante a gente delimitar tem alguns juízes que utilizam a reincidência tanto na primeira fase, diz que a personalidade é voltada para o crime, já que tem uma condenação, conduta social inadequada, já que praticou crime, e em seguida faz incidir a agravante também da reincidência. Isso não pode, isso continua sendo bis in idem. O que o Supremo entendeu agora é que é constitucional o sujeito a incidência na segunda fase. A regra vale não só para os novos julgamentos, mas também para a análise de milhares de recursos que tramitam nos tribunais brasileiros,
contestando o aumento de penas em função de crimes anteriores. Para a promotora de justiça, o debate é importante e chama a atenção para a questão das penas alternativas. Quando a gente fortalece um sistema de alternativas penais, em que a gente investe em mecanismos de responsabilização, que sejam rápidos, que tenham uma preocupação com a segurança pública, que tenham uma preocupação com a vítima e com a redução da reincidência. E a gente deixa para o presídio aquelas pessoas que não cumprem ordens, que praticam crimes graves, que não se engajam nos programas de responsabilização. A gente tem a possibilidade de ter presídios mais humanizados, porque menos inchados. Mas quando você pesquisa as pessoas que passaram por um programa de prestação de serviços da comunidade, por exemplo, ou passaram por grupos de reflexão, por exemplo, os índices de reincidência variam de 5% a 12%. Tem a ver com política pública, estritamente com política pública. É questão de conscientização, questão de política de segurança, política de oportunidade, porque aquele que, via de regra, delinque é porque não teve oportunidade, diminuição da desigualdade, enfim, seriam todas as alternativas tangenciariam um tecido político aqui que é incontroverso a necessidade de se desenvolver no Brasil. E o programa Grandes Julgamentos do STF de hoje fica por aqui. Lembrando que na semana que vem temos um encontro marcado com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!